Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Casal Arsênio. A gente decidimos assim agora como um casal, depois de 13 anos de casado, 3 filhos, bastante história para contar. A gente sentimos no coração que a gente tem que compartilhar um pouco da nossa vivência e tudo que a gente aprendeu nessa, nessa vida de casados aqui, que não foi sempre rosas, teve algumas desavenças, mas faz parte do casamento. E aí a gente sentiu no coração que quer compartilhar um pouquinho isso com vocês. E no tema de hoje a gente vai escolher o Crise dos 7 anos. Crise dos Apesar sete de anos. estar há 13 anos juntos, passamos pelos 7 anos e isso é uma grande polêmica, é verdade, não é? Será que de fato os casamentos acabam nos 7 anos, passa por ali uma crise? Então a gente foi estudar isso mais a fundo, porque apesar de ter escutado sempre isso, nós não passamos por nenhuma crise, né, nos 7 anos. Acho que estamos há uns 2 dias aqui pensando qual que foi a crise dos 7 anos e eu não consegui lembrar, de verdade, estou sendo sincero. Tivemos outras crises, mas nada dessa magnitude que todo mundo coloca, nossa, a crise dos 7 anos e tal. Não, tem estudos que a Jéssica vai falar mais para frente que comprovam isso, tá? Mas a gente mesmo não passou. Mas a gente vai mostrar um pouquinho o porquê que isso fica tão presente na vida dos casais hoje. Os motivos, né? Nas nossas pesquisas, a gente viu que, de fato, casamentos entre 6 a 8 anos passam sim por uma crise maior do que nos demais anos, mas isso tem o porquê. Então, nós vamos trazer os porquês aqui. A gente passou sim por todos esses temas. No decorrer de 13 anos, a gente teve todas essas dificuldades que tá ligada a esse tema de crise dos Uhum. 7 anos, mas foram. Nunca foi num momento só e tudo de uma vez. Foi aí distribuído nesses 13 anos. Mas a gente nem se apresentou, né? Então agora eu sou o Júnior Arsênio e sou novo agora na internet. Eu tô morrendo de vergonha aqui, tô com nervoso. Acho que é meu primeiro vídeo agora pro YouTube, então o primeiro de muitos. A Jéssica já tá aí há mais tempo que eu, então me segue lá, Júnior Arsênio, que a gente vai se ver bastante por aí. E para você que ainda não me conhece, esse canal aqui é novo, mas eu tenho outro canal onde eu falo de empreendedorismo, renda extra. Meu nome é Jéssica Arsênio, sou casada com o Júnior há 13 anos, temos 3 filhos, uma de 16, uma de 12 e um de 4 anos, então a Cinco, gente tem. 5 anos. Fez 5 esse mês, então dá um desconto. Então tem filhos de todas as idades, que é para falar que a gente não passa, né? A gente É, passou por tudo aí. Então, como o Júnior disse, esse canal aqui ele foi feito para ajudar casais que estão passando por crise no casamento, às vezes não está com uma crise tão grave, mas está brigando constantemente, está passando por algumas situações que nós já passamos, sabemos o caminho para melhorar. Então, o intuito aqui é não permitir que famílias se acabem. e Essa é a verdadeira. para prevenção também. Então, se você casou agora, fica ligado aí que a gente vai dar bastante toque aí para apimentar, para ter longevidade aí o casamento de vocês. Então vai lá, segue, compartilha, curte lá, manda para algum casal amigo de vocês aí que vocês conheçam e dá uma força pra gente aí. Então, o primeiro ponto aqui da nossa pesquisa que saiu, por que tem a crise dos 7 anos, que a gente Por fala quê? 7, mas é 6 a 8 anos, é porque acaba caindo na rotina. Então, o primeiro, o segundo ano, até o quarto ano do casamento ali, é um período de paixão, é um período onde vocês ainda estão namorando, tá em lua de mel. Então, por mais que chegue a filho, por mais que vocês comecem a morar juntos, vocês saem mais final de semana, a vida É. financeira ainda está saudável, porque vocês ainda não compraram tantas coisas, ou não chegou filho, o filho balança bastante a vida financeira do casal. Então, um dos grandes motivos pelo qual chega a crise aos 6 anos, aos 7 anos de casamento, é esse, é cair na rotina. Então, além da paixão ela ir diminuindo e vocês terem que fazer uma escolha que é estar junto por amor, construir o amor, porque é diferente do que todo mundo fala. Você não começa amando a pessoa, você começa na paixão, que é aquela coisa que você fica louco, você não mede muitas consequências para estar com aquela pessoa.
E aí, conforme isso vai acabando, você tem que decidir construir o amor. Então, acaba vindo rotina, a paixão diminui e essas duas coisas juntos acaba gerando ali um certo transtorno. Vocês sabiam que a única pessoa que te ama pelo que você é sua esposa ou seu marido? Porque sua mãe te ama porque você é filho dela, seu pai, seu irmão te ama porque é seu irmão, mas a única pessoa que te ama pelo que você é seu cônjuge. É. Inclusive, isso é um tema que gera bastante polêmica, porque muitas mães não aceitam. Mas eu, como mãe, eu tenho a ciência absoluta que meus filhos eles foram, estão sendo criados não para gente, não para mim, para o Júnior. Vai chegar um dia que a gente vai ficar sozinhos, porque eles vão construir a vida deles, a família deles. E como mãe, eu só peço a Deus que eles encontrem uma pessoa que ame de fato eles, que decida construir uma vida juntos. Então, eu tenho a plena convicção que quando o meu filho, por exemplo, José Henry, casar, ele tem que amar a esposa dele e dar prioridade a ela, não a mim. Na verdade, que o Júnior tem que me dar prioridade, não o meu filho. E outro tema agora para a segunda parte do por que esfria depois de 5 anos, 7 anos, é a comunicação. Então, a falta de comunicação hoje, eu acredito que depois do sexo, a comunicação está ali em 70% do casamento. Eu acho que a comunicação é mais importante. Porque se não tiver comunicação, não tem sexo. Entendi. Então, assim, como que você vai ter a relação sexual se você não tem a comunicação? E isso é até um assunto muito bom para a gente fazer outro vídeo, que é o que? A mulher, ela acaba não tendo vontade de fazer porque ela é muito mais emocional. Então, o homem tem que estimular ela durante o dia para ela querer fazer alguma coisa à noite. Então, vamos fazer um vídeo só para isso. Já o homem, não. O homem, ele chegou ali do trabalho, para ele... Desliga. Já tá ali. Mas se ele não estimulou a mulher durante o dia, acabou. E aí entra também a rotina, que é o quê? Para nós mulheres, a casa é trabalho. Então, conforme a gente está em casa, está trabalhando. Então, vamos supor, se trabalha fora, ainda chega em casa, trabalha dentro, cuida do filho, você tá o tempo todo trabalhando. Já o homem não, a casa ele vê como um descanso. E isso daqui já dá um conflito muito grande. Por quê? Muitas vezes o casal tá bem, o marido tá dando até que uma atenção ali dentro da casa, mas pelo fato dele não sair daquela rotina com ela, levar ela no restaurante, levar ela para fazer qualquer coisa, até uma caminhada no parque, ela não vai enxergar que tá tudo bem. Entendi. Porque ela tá naquele estresse constante de casa, trabalho e filhos. Então a primeira dica é, você que tá casado aí já, não importa o tempo, não importa para onde for, quando você chegar do serviço, por mais que você esteja cansado, chama sua mulher para ir no mercado comprar uma coisa só para tirar ela, sorvete, só para tirar ela da casa dela, do ponto A para o ponto B, para oxigenar a cabeça dela, para ela ter mais amplitude do que está acontecendo. E nesse momento é a hora de vocês conversarem para voltar à comunicação, para não ficar nenhuma ponta solta. Isso já vai clarear bastante coisa para vocês aí, eu acho. Isso mesmo. O segundo motivo que a gente trouxe aqui, que é o motivo pela quais vem a crise no casamento, que a gente começa a se perguntar ali nessa fase se é isso mesmo que a gente quer para nossa vida. Então, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero ficar o resto da minha vida com essa pessoa? Não tá legal, principalmente quando o casal está estagnado, né? Ou ambos, ou uma das partes está estagnada, que é o quê? Um quer crescer, um faz curso, lê livro, vê podcast, vai em evento, tá sempre se aprimorando e crescendo ali, desenvolvendo como pessoa, e o outro tá no sofá assistindo televisão, assistindo Netflix. Isso daqui já não fecha a conta. Então, o ideal é que vocês estejam sempre unidos em propósito, que é o quê? Vou fazer um curso, tá bom, o Júnior pode não necessariamente querer fazer o mesmo curso que eu, mas do outro lado ele tem que correr para desenvolver também, para a gente estar sempre alinhado no nível de conhecimento e de crescimento também. Eu acho que o interesse do curso, a Jéssica vai fazer um curso agora no final do ano, um curso bem grande assim, que vai exigir bastante tempo e energia dela. Eu, como esposo, eu preciso inteirar, saber do que é o curso, de quem que é o curso, o que é, quais que são os modos, quanto tempo vai ser, quanto vai ser, porque senão dá uma desconexão disso.
Então você tem que ter o apoio. Às vezes o cara não vai apoiar financeiramente, não vai apoiar com o tempo. Não, você tem que apoiar do começo ao final do Apoia curso. incentivando, né? Meu Incentivando, amor, ó, te perguntando. apoio, vai lá, faz mesmo. Mas aqui entra também, Ju, o caso. No nosso casamento, isso não me lembro de ter acontecido, mas às vezes um tá buscando se desenvolver profissionalmente, em todos os sentidos, mas o outro não. Tá no Sim. trabalho para casa, da casa para o trabalho, chega em casa, fica no sofá na frente da televisão. E aqui já gera uma discrepância, né? Os dois não tá É, falando a mesma língua. entendi. Então, assim, se a gente vai assistir uma série, vamos assistir essa série juntos, mas vamos também buscar um momento ali para os dois evoluir o intelecto, né? Ler um livro, E, fazer alguma coisa desse e tipo. esse negócio da série me deu abriu bastante coisa agora, que está até fora do script, porque se vocês não estão conversando, ou não há um rapport ali para os dois, escolhe uma série, ou um filme, ou alguma coisa que os dois gostem para vocês conversar sobre aquilo. Porque aí já volta a comunicação. E dali vocês meio que vai gerando a conexão de novo. Então, é outro exercício, outra dica para vocês. Façam alguma coisa na semana, no final de semana, que os dois gostem, mas de coração. Não é a mulher não precisa ir para o campo de futebol se ela não gosta, só para agradar ele, e ele também não precisa ir para a casa da mãe dela se ele não gosta. Você entende? Então, o que os dois gostam? Os dois têm que Achar um meio achar um termo, meio termo né? para ter. Ele pode ir para o futebol e você para casa da sua mãe, desde que isso não vire um costume de todo domingo e o domingo todo. Então vamos combinar. Olha, amor, você vai no futebol, eu vou na casa da minha mãe, mais 4 horas da tarde a gente está aqui para assistir um filme juntos, ou então para fazer alguma coisa juntos. Então vocês têm que ter esse momento, que inclusive é o terceiro ponto a qual casamentos passa por crise, que é o quê? Exatamente. Com a chegada dos filhos, depois ali dos 4 anos, começa a chegar os filhos. Filho, eu sempre falei que não une casal, muito pelo contrário, eles separam. Mas não separam no sentido ruim, separa porque a mulher se volta muito mais aos filhos, acaba tendo que dividir a atenção. O marido divide a atenção com os filhos. Constantemente vem o quê? Vida financeira, ela sobrecarrega em cima do homem, né? Geralmente, Sim. por mais que os dois trabalhem, essa é uma função ainda do homem, prover, proteger a família. Então ele fica mais estressado, ele fica mais preocupado, porque a vida financeira deu uma bagunçada ali com filhos. Imagina a gente que tem 3. Então o Júnior passou por isso. Sim, sim, tá tranquilo. Você Né? vai acostumando. E aí acaba o quê? Chega filhos, a vida financeira começa a bagunçar e também tem o tempo que vocês não têm o tempo juntos, que daí vem aqui a nossa dica como casal vocês têm que ter pelo menos um dia do mês só para vocês. Exato. Contrata babá, mãe, Deixa com vó, a, tia, sobrinha, deixa com a vizinha, tia. tem que ter alguém pelo menos um dia do mês Opa, para quarta ajudar dica? vocês. Quarta dica, então, escolhe um dia ali do mês, uma data específica para ser um dia de vocês. Vão fazer qualquer coisa juntos, tá? Só os dois, que fique bastante tempo fora, vão comer alguma coisa, e aí vocês voltam para a comunicação e o final ali vocês acaba que volta a intimidade. E o legal é que tudo isso que a gente está falando aqui gira em torno da comunicação. Sim. Não tem como vocês alinharem valores para onde você está indo sem se comunicar, não tem como ter o sexo sem a comunicação, não tem como alinhar o domingo, vamos para onde, vamos fazer o que sem a comunicação. Então, eu acredito que a comunicação seja a base, assim, o pilar mais importante do casamento depois de Deus, sabe? Sim. Porque assim, a comunicação não é nada. Eu e o Júnior, a gente se comunica o tempo todo sobre os Fala, filhos, viu? sobre as crianças, Nossa. sobre tudo. E eu até falei para ele outro dia que eu não sei como seria ser casada com alguém que não conversa comigo. Eu acho que eu não ficaria junto, porque eu falo muito. E aí vai para você, Fala. marido, que não gosta de conversar muito. Você tem que fazer esse esforço. Eu escutei uma coisa muito legal essa semana sobre casamento, que o casamento é você aprender a ser humilde. Humilde para passar por cima do seu ego, do seu orgulho, mas principalmente em aprender a fazer coisas que você não gosta.
Muitas vezes eu tive que fazer coisas que eu não queria, que eu não gostava, mas porque eu tinha que agradar ele naquele momento. Assim também como ele teve que me agradar em determinados momentos, fazer coisas que eu não queria. Então, Eu não assim, queria. os dois, já teve os dois Sim, casos, claro. né? Então, assim, às vezes ele quer que tenha um jantar de negócio e quer que eu não queria, mas eu fui. Então, é saber ter Mas essa quem ganha é medida. sempre a mulher. Fala aí, galera. Né? Eu Não. sei. Tá bom. Agora, lembra aí alguma crise que a gente teve? Eu deixei para fazer essa pergunta surpresa Caramba, boa. nesses 13 Eu anos. acho que as nossas maiores crises, por eu ser um cara mais contido com as minhas emoções, é a comunicação. Eu me fecho. Então, quando você vê que eu tô mais quieto, você sabe que não tá 100%. Então, cada um vai se expressar de uma forma. Tem cara que fica nervoso, tem cara que vai pra rua, que vai, sei lá, trabalhar, tem uns que vão, sei lá, vão questionar, tem uns que ficam ali pro front e tá tudo bem. E esse é um grande problema, porque assim, a mulher, quando ela tá passando por alguma turbulência no casamento, ela quer falar, ela quer cobrar, ela quer. O marido chega e ela fala: e aí, você não vai me dar atenção, você não vai falar comigo? Ela quer ir pra briga mesmo, ela quer ver ele brigar com ela. Já o homem, quanto mais você cobra, quanto mais você enche o saco, no português, claro, mais ele vai se fechar, mais ele vai ficar quieto. Por quê? É uma forma dele se proteger ao seu ataque, à loucura da mulher. Então, o que eu vejo acontecer em muitos casamentos é justamente isso. A mulher fica reclamando que o homem está dando gelo, que ele não liga para ela, fica fazendo birra, gritando, cobrando, e justamente é esse comportamento dela que está fazendo ele cada vez mais ficar fechado, mais dar o gelo. Então, mulheres, um conselho que eu dou aqui para vocês é, ao invés de cobrar, tenta chegar de uma forma mais amena, tenta chamar para um jantar sem cobranças, falando do seu sentimento, o que você está sentindo, mas sem esse ar de cobrança, poxa, você não liga para mim, você não me dá atenção, faz ele te dar atenção, mas de uma forma diferente. Eu posso até fazer um outro vídeo somente sobre isso, que inclusive a gente não lembra agora de crise, mas os 2 primeiros anos do meu casamento e do Ju foi os piores, porque eu de verdade eu era birrenta, eu era ciumenta, encrenqueira com tudo, eu olhava o celular dele o tempo todo, não confiava, ele também era totalmente imaturo, e nessa época eu tive que aprender a lidar com tudo isso, só que eu descobri isso, quanto mais eu cobrava, quanto mais eu dava uma de louca, mais ele se fechava e a gente se afastava. Quando eu comecei a chegar com mais calma, a conversar mais, mostrar meus sentimentos sem gritar, sem ficar me vitimizando, foi aí que ele começou a entender o meu lado e também a passar a ter postura, e essa postura dele fez eu ter mais confiança. Travei um pouco. Você falou muito. Não, não corta não, deixa assim. Tá, e agora qual que é o jeito errado de passar por crises? A gente passou por várias, vai. A Tá gente tudo não tá bem. lembrando aqui, mas a gente passou Tá sim. bom, ó, vamos lá. O jeito errado de passar por uma crise é fingir que a crise não existe, ok? Se tem uma crise, se tem alguma coisa te incomodando, tem que falar. Ambos. É difícil, às vezes pode ser temas mais sensíveis, pode custar ali Ter muita conversas briga, ter difíceis. conversas difíceis. Não adianta. O jeito errado é deixar para lá, debaixo do tapete, achar que não aconteceu. É, aconteceu uma situação ali numa festa ou numa semana e achar que não vai acontecer mais, não. Tem que falar aí, E ó. um ponto importante é saber falar. Sim, Porque às vezes você vai numa festa e toma umas, chega gritando, achando que aquilo dali vai resolver quando só vai piorar. assim, Esfria a mas cabeça, eu sou da conversa com linha que calma. tem que falar. Às vezes a pessoa não sabe expressar, ela vai chegar gritando, mas tudo bem. Fala assim, é o jeito que ela chegou de expressar aquilo, tal. Foi melhor pôr para fora, mesmo de um jeito mais errado, mesmo do jeito errado, mas eu acho que ficou leve para a pessoa, independente se é ela ou ele, colocar para fora aquele sentimento do que guardar aquele sentimento que é muito pior. Mas tem que ter consciência, né? Por exemplo, tem criança em Ah, casa não, chegar não. gritando, Isso. então Você tem que ter a gente nunca um foi de core. gritar, então eu acho que o Júnior ele não tem
lembranças nenhuma disso dos Não, eu seus não pais. grito, né? A gente não grita, mas eu tenho lembranças dos meus pais brigando com gritaria quando eu era criança, e isso não é algo agradável. Então, assim, se você tá muito nervoso, é melhor você sair, gritar Esperar. fora, enfiar a cabeça no travesseiro e gritar lá, do que você pegar e causar esse transtorno na sua família. Então, assim, esfria a cabeça, toma um banho de água gelada. No outro dia você senta, conversa e fala: olha, aconteceu isso, não gostei. Podemos alinhar como vai ser daqui para frente? Porque é importante ter esse alinhamento. Em diversos momentos que eu não gostei de alguma coisa que o Ju fez ou alguma situação, eu cheguei em casa e falei assim: olha, não gostei. Ele também, ele não, nem tem, muitas das vezes ele nem passava pela cabeça dele que eu não tinha gostado daquilo, principalmente piada, porque o Júnior ele tem muito esse negócio de fazer piada, vem do pai dele isso, e algumas piadas não me agradavam, até hoje, né? Quase nenhuma. E aí eu chegava e falava: ó, não gosto, não é legal, não me sinto bem. Se quiser fazer piada, faz com outra pessoa. E aí a gente realinhou isso para as próximas vezes. Então a gente foi se encaixando ali o jeito de um e do outro. Entendi. E agora eu faço uma pergunta. Qual que é o jeito certo de lidar, de tratar uma crise? Eu acredito que o jeito certo é nem deixar chegar a crise, Sim, boa. porque eu lembro que quando a gente fez 6 anos de casamento, eu tinha muito forte esse negócio na minha cabeça do 7, da crise do 7, porque eu escutava isso muito. Então, ali eu já fui arquitetando. Eu lembro que eu até falei para ele que durante esse ano do 7 a gente não ia se falar muito, a gente não ia ficar muito um perto do outro, porque eu fiquei com receio de verdade. Mas, olhando para nossa vida, eu me antecipei. Então, assim, toda vez que eu tinha tanto receio daquilo que eu tive cautela nesses anos, no 6, no 7, no 8. Então, quando chegou algum aperto financeiro, por mais que eu via ali que a gente estava começando a dar atrito, que a gente estava brigando, eu já recuava, que chegou um momento que eu até falei para ele: olha, cuida das finanças você agora, porque tá dando atrito, então fica assim. E aí vai o alinhamento de vocês, não é o que foi pra gente, né? Tem que ser regra para vocês, mas você tá atenta, você como mulher, depois ele pode falar como homem, você estar atenta. Ah, eu tô dando muita atenção para os meus filhos e tô esquecendo do meu marido. Em que momento aqui eu posso encaixar O no equilíbrio. meu dia para ter esse momento com ele? O que eu posso fazer? Posso deixar meus filhos um pouco na minha mãe, uma noite, para dar atenção para ele? Posso fazer uma surpresa? Não deixar cair na rotina? Enfim, e aí você usa da sua criatividade, colocando dentro da sua vida aí o que você pode fazer, que eu tenho certeza que alguma coisa tem. Alguma coisa ali para você se antecipar e não deixar acontecer. Vida financeira, fazer uma renda extra, filhos, ter esse equilíbrio de não esquecer da parte conjugal. Que mais? Eu acho que a gente tem mais uma dica assim, que eu sei que. Eu tenho certeza que vocês vão achar uma saída para isso. Uma vez ou outra, não vou te falar qual que é o tempo, se é a cada um ano, a cada 6 meses, ou a cada coisa, mas vocês têm que fazer uma viagem juntos. Cara, a gente mora em São Paulo, né? Não sei de onde que vocês estão vendo esse vídeo. E aqui, daqui para o litoral, aqui em São Paulo, que é a praia, acho que dá 1 hora e pouquinho, assim. E tem uma rodoviária aqui que a lotação, o ônibus é 40, R$ 50. Então, cara, fazer uma viagem não é caro, tá? É R$ 50 por pessoa, mais um Airbnb lá, enfim. Cara, eu acho que vai ser uns 400, R$ 500 ali para tirar um dia e tirar totalmente vocês foram ali daquela bolha, daquela situação. Às vezes é família que está envolvida, às vezes é os filhos, às vezes é o trabalho. Então vocês, o homem que tem que tomar mais essa atitude de chegar na mulher e falar, ó, pega suas coisas ali, Arruma as coisas e vamos. arruma suas coisas ali, vamos ali. E Porque levar a ela, mulher pensa mais, a né? mulher Mais pensa os mais. filhos. Cara, arruma. Se não tem filho, é maravilha, né? Mas se tem filhos, tem um tia, um amigo, um vizinho, se o filho se virar. Cara, um dia fora, quebra totalmente ali o padrão, uma coisa nova, vai acontecer algumas coisas, mas eu acho que isso aí, uma vez ou outra, você fazer isso de surpresa, acho que a mulher vai te amar muito ali e vai resolver qualquer crise, eu acho.
Isso aí. E como um final aqui, exercício que eu separei para Boa. deixar, 30 minutos de conversa todos os dias. Se você não consegue conversar 30 minutos com o seu marido ou com a sua mulher por Já é dia, um sinal. já é um sinal muito grande de alerta. Ah, mas a gente não tem esse tempo. Tem, nem que seja por áudio no WhatsApp, tem que ter. Seja sobre os filhos, as finanças, o projeto do casal, a profissão um do outro, tem que ter. Pega um áudio. Às vezes que o Júnior teve mais afastado de mim, que foi a época que ele era taxista, ele viajava muito, a gente se conversava muito pelo WhatsApp. Eu mandava áudios para ele mandava áudio para mim, claro, também seja coerente, né? Porque você mandou um áudio para a pessoa naquela hora, que ela tem que te responder naquela hora, né? Mas também responde, não vai deixar ali para chegar em casa e responder só quando estiver em casa. Então, assim, sempre pensar como o outro está se sentindo. Eu acho que isso é um exercício muito bom. Como que a pessoa está se sentindo nesse Eu momento? acho que uma coisa que às vezes as pessoas não dão tanta notoriedade, ou acha que não vale a pena, quando acontece qualquer coisa boba com você durante o seu dia, qualquer coisa, né? Às vezes você está no ônibus, às vezes está no carro, às vezes você está andando e acontece alguma situação, pô, compartilha com o seu marido ou com a sua esposa, porque isso vai deixando os dois mais próximos. Uma coisinha de nada, ó, fui comprar alguma coisa hoje, sei lá, aconteceu isso, não sei o que, fulana lá no emprego falou isso de mim, aí vai conversando, Gera vai gerando cumplicidade. cumplicidade. E isso é uma coisinha de nada, porque às vezes a pessoa chega aí, como foi seu dia? Ah, foi bom. Pô, não é bom, você ficou 10 horas Não fora, tem cara. nada para contar. Aconteceu alguma coisa, alguém te xingou na rua, alguém te fechou, sei lá, alguém te elogiou, sei Só lá, de você contar, principalmente maridos, que maridos eu acho que eles mais têm fechado são mais fechados. para isso. Quando você chegar e a sua esposa perguntar e aí como foi seu dia, a última coisa que ela quer escutar foi normal. Porque aquilo dali ela já vai entender como uma frieza. Então, é justamente isso que o Gil falou. Conta, nem que for uma coisa mais boba, porque ela vai sentir que você é amigo dela, que você tá E dividindo eu o seu dia acho, com ela. mulher, dependendo da história que ele contar, não julgue. Também. É Ah, é só isso. besteira, mas também não julga. E ela também, ela vai te contar umas coisas que ela estava conversando na manicure, que não sei o que, você, puta, besteira. Não invalida o sentimento Não fala, dela. pô, que legal. Cara, repara mais, olha detalhes. O negócio está nos detalhes, gente. Então dá para superar qualquer crise ou qualquer crise de sete. Uma dúvida. Ah, Explica para quem está assistindo agora da onde veio a crise do sete. mas eu não vou saber falar o nome Eu dela. sei, ó. Vamos lá. Marilyn A gente Monroe. não é professor de inglês, tá? Então, tô Releva. nem aí. Aquela atriz dos anos 70, 80, sei Marilyn lá, Mary Monroe. Monroe, falou numa entrevista, Não, um filme. um filme dela. Ela fez um filme e esse filme foi contado no filme sobre a crise dos 7 anos no casamento, falando ali que todo casamento passa por isso. E aí isso ficou no inconsciente coletivo das pessoas e foi passando de geração em geração. E aí tá, ok, isso é um fato, né? Veio desse filme, então desse filme que surgiu esse crise do sete, mas é comprovado estatisticamente através de pesquisas que entre os 6 e 8 anos de casamento os casais se separam. A grande maioria não consegue passar dessa fase. E eu e o Júnior passamos e passamos bem até então. Tô Foi por vivo. isso que a gente fez esse vídeo aqui. Pega papel, caneta, anota tudo que a gente falou aqui, cada um desses tópicos. Vou relembrar aqui os tópicos, tá? Então, rotina, filhos, financeira, vida financeira, paixão vai acabando, anota tudo isso e vai trabalhando tudo isso dentro do seu casamento. Mesmo que você já tenha passado, talvez você já passou aí do ano 8, mas é importante você estar Conta, sempre atento. conta uma dica que vocês fazem aí para superar algumas pequenas crises aqui nos comentários, que a gente vai falar sobre isso também ali e quem sabe ajudar outro casal que está nesse mesmo momento. Então vamos pensar aí num coletivo de ajudar outros casais, que essa geração agora está separando de 3 a 5 anos, então a gente tem uma missão muito árdua aí de salvar bastante gente, não deixar acontecer, né?
Então, e contamos com o seu apoio. é, Manda esse vídeo aqui para um casal de amigos seu. E caso você tenha gostado muito desse vídeo, comenta aqui, se inscreva no canal. E não esquece também de ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. é isso aí, galera. Obrigado aí. Deu certo. Tchau!